Com a reforma administrativa que só afetará servidores públicos futuros, o governo promete enviar ao Congresso um projeto de lei para possibilitar a demissão por mau desempenho dos atuais servidores que já têm estabilidade. Para falar mais sobre esse assunto, nos atende gentilmente um dos formuladores da reforma administrativa, o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Wagner Reinhardt. Como vai, secretário? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, um prazer estar conversando com vocês nesta manhã. Secretário, de que forma esse projeto pode ser aplicado na prática e por que esse projeto é incompatível com a atual reforma que está no Congresso Nacional? Não era possível juntar as duas coisas em um projeto só? Não é uma questão de incompatibilidade, na verdade eles são compatíveis. A questão é que a reforma administrativa que foi apresentada na semana passada, né, essa proposta de transformação da administração pública, é uma PEC, né, uma emenda à Constituição. Ela mexe na estrutura geral do serviço público brasileiro e a regulamentação do desligamento por insuficiência de desempenho é algo que já está previsto no texto constitucional, desde a emenda constitucional 19 de 1998. A Constituição já prevê essa possibilidade. No entanto, de lá até hoje, nunca foi regulamentado esse dispositivo e é esse o movimento que precisa ser feito, né? A regulamentação de um dispositivo constitucional que já está em vigência aí há 22 anos. Bom, secretário, agora as perguntas dos nossos comentaristas. Brasília, José Maria Trindade. Pois é, secretário, um dos argumentos para a reforma administrativa é econômico, de que o Estado não vai conseguir pagar tudo, folha de pagamento, aposentados e pensionistas. Mas isso não seria também um apelo forte em modernização e até adequação do Estado antes mesmo da economia? Perfeito, é justamente o que a gente procura. Tem o componente fiscal e ele é importante, nós sabemos, especialmente estados estão com as suas contas comprometidas, muitos deles sem condição inclusive de pagar os servidores em dia, é o caso do meu estado natal, Rio Grande do Sul, que há 4 anos atrasa salários, não consegue pagá-los. Mas tem a questão muito importante para nós, central, que é a melhoria na prestação de serviço público, que é a modernização da estrutura administrativa do serviço público brasileiro. Nós temos um serviço público que foi criado, o seu modelo, ainda no final da década de 80, né, com a Constituição de 1988, e todos nós sabemos as transformações pelas quais o mundo passou durante esse período. Não é possível imaginar que um modelo criado naquele momento vai dar conta dos desafios que nós temos hoje e, especialmente, dos desafios que nós vamos ter no futuro. Então, nós precisamos, sim, de um serviço público mais moderno, mais adequado ao momento que a gente vive hoje e mais capaz de atender às demandas da população. Rodrigo Constantino. Secretário, bom dia. O presidente Bolsonaro demorou a enviar a reforma administrativa, isso inclusive culminou, foi um dos fatores, pelo menos, para a saída do secretário Paulo Webel. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a gente sabe que é um dos lobbies mais poderosos que existem em Brasília, dos servidores públicos. Qual o grau de apoio que o presidente tem dado à equipe econômica nessa cruzada? A proposta é uma proposta do governo, né? E ela só foi apresentada a partir do momento que o presidente está de acordo com ela. Então, o apoio é total. Tem a premissa de que não mexe nos atuais servidores, isso por diversas razões, mas especialmente em relação ao questionamento que haveria se houvesse um movimento em relação à estabilidade se isso não geraria aí um rompimento de contrato, dificuldades no judiciário, enfim. Então foi tomada a decisão de fazer para os novos servidores, mas nós temos o apoio, sem dúvida, do presidente, do ministro Paulo Guedes. É uma pauta extremamente importante, é algo que já foi colocado na campanha eleitoral, inclusive, né, essa modernização, esse movimento de trazer a administração pública para o século XXI. Então, nós estamos muito confiantes, mas também temos uma premissa muito clara. Qualquer processo de reforma administrativa, de construção de uma nova administração pública, em qualquer país do mundo, não é um projeto de um governo. Isso tem que ser um projeto de um país. As pessoas têm que entender a importância, a sociedade civil tem que participar do debate, o Congresso Nacional é importantíssimo nessa construção, então não pode ser um projeto de um único partido, de um único governo, é importante que seja um projeto de país. O secretário, em relação a esse projeto que vai ser enviado agora, qual é a questão, o que pode ser crucial para que esse servidor público perca o emprego? Os senhores falam em mau desempenho ou um desempenho não tão positivo assim. Como que se chegar a esse critério, ele pode ser demitido por quê? Quais são as características gerais?
É importante ressaltar que hoje o atual sistema prevê 3 possibilidades de desligamento. Processo administrativo, quando há uma questão disciplinar do servidor, processo judicial, quando há uma sentença transitada em julgado, e a insuficiência de desempenho, que já está previsto na Constituição, mas, como eu falei anteriormente, nunca foi regulamentado. O que nós estamos propondo com o novo modelo é que você vai ter regimes jurídicos distintos. Hoje você tem um regime jurídico único, que todo servidor, independente da atribuição, independente da atividade que desempenha, tem o mesmo regime de estabilidade, os mesmos direitos e deveres. A gente entende, e a proposta vai nesse sentido, alinhada com melhores práticas internacionais, que você tem um núcleo de governo que é responsável pela fiscalização, pelo poder de polícia, que precisa ter uma autonomia, uma independência maior, e esse vai ter a mesma estabilidade que hoje existe. E você tem um outro grupo que, apesar de muito importante para a administração, não precisa ter o mesmo grau de estabilidade. E aí a lei, está previsto no texto da PEC que foi encaminhado, a lei vai disciplinar as alternativas e possibilidades em que esse segundo grupo vai poder ter o seu desligamento efetivado. Mas é muito importante destacar, a PEC também traz um dispositivo que refere que jamais vai ser permitido o desligamento por questões político-partidárias, para que haja aí uma garantia ao servidor de que ele não vai ser perseguido pelas preferências político-partidárias que tenha. Segundo, o processo administrativo vai continuar existindo, então não vai ser possível desligar as pessoas simplesmente porque o chefe não vai com a cara ou porque não gosta, enfim, não vai ser o desligamento do João ou da Maria, os desligamentos vão se dar de maneira impessoal. Então, vou dar aqui algum exemplo, na verdade, até pelo tempo, para não me estender muito. A França, no ano passado, regulamentou que é possível fazer o desligamento por obsolescência da atividade. A atividade não é mais necessária pelo avanço tecnológico. Nesses casos, é possível fazer o desligamento. É impessoal, independe de quem está na posição. A pessoa que está desempenhando aquela atividade, por ela ter se tornado obsoleta, eventualmente pode sofrer o processo de desligamento. Então, isso é muito importante. Sempre vai ser mantido o critério da impessoalidade, mas é importante que a administração tenha essa capacidade de se mover no mundo que muda cada vez mais rápido. Zé Maria. Exatamente nesses critérios aí. É muito difícil hoje, existem regras, mas é muito difícil demitir um servidor público com estabilidade. Eu ouvi relatos aqui de chefes que demitiram e o servidor foi à justiça e voltou. Qual será a diferença, secretário, nessas demissões? Quem analisa isso geralmente é um servidor público também. O regime jurídico único, ele traz esse componente, como ele estabelece a estabilidade para todos os servidores, independente da atividade que desempenham, ele traz esse componente da estabilidade muito forte. Isso foi sendo construído ao longo dos anos dentro da administração pública e dentro do judiciário também. O que a gente está propondo é uma nova visão sobre tanto o texto constitucional quanto as normas infraconstitucionais que depois vão ser resultado dessa emenda à Constituição. Entendemos que com isso o próprio judiciário também vai ter essa percepção de que as coisas mudaram e o regime de estabilidade mudou, mas também é muito importante para que não haja problemas depois, e o judiciário é uma peça importante, inclusive para evitar que se façam injustiças, né? Mas para que seja possível fazer esse movimento sem ter uma judicialização excessiva ou esses retornos, como você trouxe, é importante que o processo seja bem instruído, que as regras estejam bem claras, que essa legislação infraconstitucional seja bem estabelecida e construída dentro do Congresso Nacional, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai dar mais segurança ao gestor para que ele possa fazer movimentos nesse sentido. Rapidamente para fechar, secretário, Rodrigo Constantino. Rapidamente, secretário, em nome da transparência, nós somos coautores de um livro sobre o austríaco liberal Ludwig von Mises, junto com Hélio Beltrão, cujo pai tentou desburocratizar também o país ainda no governo Figueiredo. A pergunta que eu lhe faço de caráter bem pessoal, a sua chegada no governo, o conhecimento melhor da máquina pública e estatal, dá para um liberal ter alguma esperança que um dia o escopo do Estado vai ser mais limitado ou estamos numa guerra perdida? Não, dá para ter esperança sim. O serviço público tem muita gente boa, muita gente com visão moderna, muita gente com uma visão de uma sociedade mais aberta, mais livre. E eu acho que a gente tem sim como lutar por isso e tem como construir esse caminho, uma sociedade mais livre, uma sociedade mais próspera. É por isso que a gente está aqui, que eu vim para Brasília, assim como tantos outros, e a gente tem sim essa crença. 1 ano e 8 meses depois de iniciar o trabalho aqui em Brasília, eu continuo convicto de que é possível fazer esse movimento
É trabalhoso, sem dúvida nenhuma, mas é possível e eu tenho muita confiança no futuro do nosso país aí, que a gente vá construir algo bem melhor para as futuras gerações do que a gente tem hoje. E um país que tenha essa liberdade que a gente procura, que tenha a oportunidade de todas as pessoas buscarem a sua felicidade, alcançarem seus objetivos, serem felizes. Enfim, então o meu otimismo continua. Eu sou um otimista e essa experiência aqui tem me mantido otimista aí para a gente conseguir avançar. Secretário de Gestão do Ministério da Economia, Wagner Lenhart, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, uma boa terça-feira a todos. Abraço.